Glórias a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Boa noite, amados, graça e paz. Aqui estamos nós, mais uma vez, na presença do Senhor, nosso Deus, eterno Pai, e rendendo a Ele toda a honra, toda a glória, todo o louvor e toda a adoração, por estarmos nesse momento reunidos em nome de Jesus, para juntos podermos cultuá-lo, para juntos podermos adorá-lo. Louvado seja Deus. Boa noite, amados. Boa noite a você que está aí junto com a sua família, se organizando, né, para daqui a alguns minutinhos nós já começarmos, sermos envolvidos pela presença do Senhor. Se organize com a sua família como vocês estivessem no templo, no lugar da adoração. Porque a sua casa é um tabernáculo nesta hora, onde você se reúne com a sua família para adorar o Senhor do Universo. Convido você, convido a todos a se organizarem, a colocar já do seu lado um copinho com água, para não ficar levantando. Ofereça um culto de ação de graça, ofereça mesmo um culto com excelência ao Senhor nosso Deus, eterno Pai. Glórias a Deus. Nós vamos iniciar esse culto da família, onde estaremos orando por todos os nossos amigos e irmãos em Cristo, por toda a família, por todo o povo de Deus. E eu quero iniciar esse nosso encontro de fé, fazendo a leitura do Salmo de número 27, que nos diz assim: o Senhor Deus é a minha luz e a minha salvação. De quem terei medo? O Senhor me livra de todo perigo. Não ficarei com medo de ninguém. Quando os maus, os meus inimigos, me atacam e procuram me matar, são eles que tropeçam e caem. Ainda que um exército inteiro me cerque, não terei medo. Ainda que os meus inimigos me ataquem, continuarei confiante em Deus. A Deus, o Senhor, pedi uma coisa, e o que eu quero é só isto, que Ele me deixe viver na sua casa. Vou repetir porque esse texto é glorioso. O salmista disse: a Deus, o Senhor, pediu uma coisa, e o que eu quero é só isso, que Ele me deixe viver na sua casa, todos os dias da minha vida, para sentir maravilhado a sua bondade e pedir a sua orientação. Em tempos difíceis, Ele me esconderá no seu abrigo, Ele me guardará no seu templo e me colocará em segurança, no alto de uma rocha. Assim vencerei os inimigos que me cercam. Com gritos de alegria, oferecerei sacrifícios no templo e cantarei louvores ao Senhor Deus. Aleluias, glórias a Deus, que magnífico, quando o salmista disse: uma coisa eu peço, só uma coisa, Senhor, que eu possa estar na sua casa todos os dias, porque é na sua casa que eu me alegro, é na tua presença que eu tenho prazer, é na tua presença que eu me sinto forte, amparado, protegido. Glórias a Deus, louvado seja o Senhor nosso Deus, eterno Pai. Eu quero convidar você, meu amado, minha amada, a nesse momento voltar o seu coração em direção ao Senhor nosso Deus e agradecer. Você não está no templo, mas nesse momento, nós estamos reunidos e nós somos casa espiritual. Dentro de nós habita o Espírito do Senhor, aleluias. Portanto, o Senhor está conosco, nós somos casa e moradia dEle. E nós, pela fé, estamos reunidos todos juntos na casa do nosso Deus. Porque aí onde você está, faça do seu lado o tabernáculo da adoração. Nós estamos aqui a alguns quilômetros, a algumas horas, distante um do outro, mas ao mesmo tempo unidos em Cristo Jesus. Então nós agradecemos a Deus, porque juntos nós estamos debaixo do olhar do onipotente Deus, aquele que nos guarda, aquele que nos protege, aquele que está conosco a cada momento. Louvado seja o Senhor, nosso Deus eterno Pai. O salmista disse: eu me alegro tanto de estar na tua casa, que eu quero dar gritos de alegria. Louvado seja Deus. Eu quero convidar você agora a declinar aí um pouquinho a sua cabeça, se reunir com a sua família e vamos juntos dirigir ao Senhor uma oração de gratidão
por esse momento sublime, por esse momento tão especial de estar na casa do Senhor e na presença do Senhor. Irmanados, agora nós estamos interligados um ao outro pela fé nós estamos juntinhos adorando o Rei. Senhor nosso Deus, magnífico Pai, ao chegarmos perante a Tua presença, nós lhe rendemos honra e glória por seus feitos, por sua grandeza e pelo prazer que nos proporciona de juntos estarmos reunidos para Te magnificar nesta noite, para oferecer ao Senhor louvores, adoração, palavras de gratidão por seus feitos extraordinários. E à medida que nós Te magnificamos, o Senhor, na sua infinita grandeza, estende a sua mão para nos abençoar, porque nós aqui estamos, Senhor, pedindo que o Senhor se dê servido de nos abençoar nesta noite, recebendo, Senhor, a nossa oração, recebendo nossos cânticos de louvor e adoração ao Senhor. Queira, Senhor, ficar conosco até o encerramento desse culto, o Senhor encontre total liberdade de estar movendo seu glorioso Espírito Santo entre nós. E todo e qualquer empecilho, todo e qualquer espírito de distração que queira nos tirar da sua presença, nós repreendemos agora em nome de Jesus, para que todos nós estejamos com a nossa mente e nosso coração totalmente voltado para o Supremo Criador do universo, Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. Graças a Deus, louvado seja o Senhor. Nós vamos continuar esse momento de adoração, exaltando o Senhor com cânticos de alegria. Eu passo nesse momento o louvor para nossos amados irmãos, né, a equipe de salmistas, que estarão salmodiando, que estarão ministrando louvores. Eu quero convidar você a não se dispersar. Louve, magnifique, adore a Deus com seus cânticos, porque Ele é digno do nosso louvor. Glória a Deus. Glória a Deus. Cumprimentamos amados com a paz do Senhor. Amém? Que você, aonde você esteja, que você possa entregar o seu coração verdadeiramente a Deus e louvar, porque o louvor sara, cura, liberta, transforma. Vamos entregar o nosso melhor nessa noite a Deus. Amém? Glória a Deus. De cada águas sagradas da minha alma, leva com teu filho e das vidas. Pelas palavras certas a dizer, a provocar do que já viver. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama teu Espírito, derrama teu Espírito. Escuridão, aonde me escondo, passa com os teus braços, com tua paz, Senhor. Passa quando me escondo,
me alcança quando fujo. Senhor, vem encher minha alma de amor. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Teu amor é como demais de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue-se me abraça, me envolve, me quem tu és. Teu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue-se me abraça, me envolve, me quem tu és. Como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Então vem, como prometeste, derrama o teu Espírito, derrama o teu Espírito. Seu amor é como de um pai, de um irmão, como a garra de um leão, assim como nenhum outro, violentamente persegue-te, me abraças, me envolve em quem tu és. Aleluia, somos maravilhoso, maravilhoso, grandioso. Glória a Deus, glória a Deus. Glória a Deus, aleluia. Glória a Deus. Maravilhoso, maravilhoso, bendito és tu, Pai. Hoje nós sabemos que eu e você, nós temos acesso direto ao Pai, porque o véu foi rasgado e Ele nos deu essa liberdade de podermos nos achegar diante dele. Então, você chega nessa noite na presença do Senhor, deixa que a unção, a glória dele invada a sua vida, aleluia. Quero sempre estar diante de ti, no teu altar, pronto para sentir e receber o teu poder. Além do véu, eu quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Pronto está para seguir e conquistar, renova unção sobre mim para profetizar e entregar.
maravilhas que dá com agir fluir desta unção. Que não alcanço de mim para profetizar e pegar a libertação e o teu poder natural as cadeias que dá com agir fluir esta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. E pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça viver. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Além do véu que quero estar, vem fluir a tua unção e transbordar meu coração. Quero pronto estar, é seguir e conquistar. Renova unção sobre mim para profetizar e chegar a libertação e o teu poder natural as cadeias quebrar com agir e fluir desta unção. Renova unção sobre mim para profetizar e pegar a libertação e o teu poder natural as cadeias quebrar com agir e fluir desta unção. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. E pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Uma só palavra que Deus manda vai fazer a minha vida mudar. E pelas lutas eu vou triunfar, pois eu sei que é só em ti confiar. Se o inimigo quiser me combater, não há nada que me faça temer. Não importa o que enfrentarei, com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Com unção imbatível serei. Glória a Deus. Cumprimento os irmãos com a graça e a paz. É motivo de muita alegria estar mais uma vez com os irmãos em uma live para podermos adorar o nome do Senhor. Neste momento eu quero pedir, você que é membro, você que não é, que você pegue o seu dízimo em tuas mãos, a tua oferta, porque agora nós iremos orar ao Senhor e entregar no altar dele. Se você é membro, acredito que o missionário Renan estará colocando aí embaixo a conta a qual você vai depositar o seu dízimo ou a sua oferta. Se você não é membro e quer colaborar com a nossa obra, peço que você
siga as instruções abaixo e realize esta obra. Amém? Vamos juntos também orar, irmãos, pelas primícias. Hoje, um domingo, que se estivesse tendo culto aqui, seria realizado o culto das primícias, aonde você vem com as mãos cheias. Você traz aqui o seu alimento para podermos fazer uma cesta e entregarmos a quem necessita. Eu peço que você, neste momento, curve a sua cabeça, feche os teus olhos e que, no nome do Senhor Jesus, você entregue a Ele aquilo que você tem de melhor. Se neste momento, aquilo que for de melhor, for somente um glória a Deus, for somente um aleluia, que você entregue isso, mas entregue de todo o coração. Amém? Vamos juntos orar. Santo Deus e eterno Pai, no nome do Senhor Jesus, neste momento eu me coloco na Tua presença como Teu servo. Em nome do Senhor Jesus, Pai, para pedir, Senhor, que o Senhor venha tocar, Senhor, sobre a vida do dizimista. Em nome do Senhor Jesus, dos ofertantes, Pai. Em nome do Senhor Jesus, até aquele, Senhor, que neste momento, Pai, não tem o que entregar no Teu altar. Mas em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa tocar, Pai. Em nome do Senhor Jesus, que o Senhor possa repreender o devorador. Em nome do Senhor Jesus, que tudo aquilo, ó Pai, qual o devorador tem tentado contra a vida, Senhor, daqueles que são fiéis à Tua obra, em nome do Senhor Jesus, que venha cair por terra agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, quero orar também neste momento, Pai, clamando a Ti, Senhor, pela porta de emprego, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai, sabemos que o mundo está em crise, mas aquele que está em Cristo Jesus, não há crise, Pai. Então, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todos possam, Senhor, ver o Teu sobrenatural. Em nome do Senhor Jesus, esse pai de família, Senhor, que neste momento se encontra desempregado, Papai querido, vai abrindo a porta de emprego agora, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Não em qualquer lugar, mas sim na melhor empresa, Pai. Em nome do Senhor Jesus, Pai. Porque somos servos do Senhor. E servos do Senhor não vivem de qualquer coisa. Servos do Senhor vivem do melhor dessa terra. Então, Pai, eu clamo a Ti nesta noite, Pai. Em nome do Senhor Jesus, para que o Senhor entre com a providência, Senhor, neste lar. Que talvez neste momento o Senhor não esteja, Senhor, um arroz, um feijão para cozir, mas em nome do Senhor Jesus, Pai, eu declaro que a partir de hoje, Senhor, a dispensa será cheia, em nome do Senhor Jesus, Pai, que todo demônio de miséria venha bater em retirada no nome do Senhor Jesus, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, toca agora, Senhor, sobre cada um, entregamos, Senhor, no Teu altar, tudo, porque confiamos no Teu sobrenatural, Pai, em nome do Senhor Jesus, amém e amém. Glória a Deus, louvado seja o Senhor, nosso Deus, eterno Pai. Eu tenho certeza que o Senhor Deus estendeu a mão forte e poderosa, já lhe abençoou com a bênção da provisão, com toda a convicção. O Senhor é aquele que pode abençoar e abrir a porta do trabalho, a porta do emprego, aos desempregados, àqueles que estão endividados. Confie no Deus da provisão. Ele é aquele que cuida de todos nós. Amados, hoje a bênção das primícias. E quero, nesta noite, lançar um convite a todos que nos ouvem nesta noite. Se você puder e sentir no seu coração de colaborar conosco com qualquer alimento não perecível, né? Você pode entrar em contato pelos números que estão aparecendo no WhatsApp, porque esses alimentos, nós estamos socorrendo aqueles que estão em uma situação difícil, às vezes pais, mães de família, que não tem como colocar o alimento à mesa, mas nós, juntos, se nós todos colaborarmos, nós podemos partilhar o pão. É tão importante partilhar. À medida que nós damos, nós recebemos, né? Se você sentir no seu coração, comovido pelo Espírito do Senhor, faça isso com alegria, porque a Sagrada Escritura diz assim para nós, que nós devemos fazer com alegria. Então, doe com amor, com carinho, com o coração voltado, sabendo que você está acudindo à necessidade do seu próximo, do seu irmão. Aí você entra em contato e nós passaremos o endereço onde você pode entregar, ou então onde você pode, nós podemos retirar, para colaborar com aqueles que às vezes vêm e pedem, e nem sempre nós temos uma cesta preparada, mas à medida que temos, nós estamos partilhando com o nosso próximo. E fica aí o convite para você fazer isso com todo o seu coração voltado para Deus. Amém? Deus te abençoe. Graças a Deus. Queridos, hoje é também domingo, o dia do Senhor, onde nós reunimos todos os domingos, nas nossas reuniões, no nosso encontro de fé, nós dirigimos ao Senhor um clamor pela nossa família.
A família é o maior tesouro que nós temos. É o bem maior. Eu não sei qual a luta que você passa com a sua família, quais os momentos difíceis que você enfrenta com a sua família. Se tem alguém enfermo, ou alguém sofrendo da dependência química, ou alguém que sofre com alcoolismo, seja qual for a necessidade. Vamos apresentar a nossa família ao Senhor. Josué, ele disse, olha, eu quero comunicar a toda a nação que, independente do que vocês pensarem, eu e a minha família, nós decidimos, nós optamos por servir ao Senhor. Portanto, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Talvez você possa dizer assim, mas na minha casa sou só eu que sirvo ao Senhor. Pois então, começou bem, começou por você. E logo você vai, todos os dias vai profetizar, eu e minha casa serviremos ao Senhor. Quando você menos esperar, todos os seus estarão na presença do Senhor. Porque também está escrito, creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. Permaneça firme na fé e não desista de orar, independente do que está acontecendo, seja uma dificuldade na vida sentimental, casamento que vai de mal a pior, filhos rebeldes, não importa. Vamos apresentar ao Senhor. Eu convido você agora a orar juntamente comigo, vamos juntos interceder pela nossa família, em nome de Jesus. Decline a sua cabeça, volte o seu coração para Deus. Aí na sua casa, se você desejar e puder, pegue na mãozinha aí do seu esposo, ou da sua esposa, ou de um filho, se for possível, fique bem pertinho. Se não é possível, vamos orar, né? Voltar o nosso coração ao Deus eterno, a favor da família. Glória a Deus. Soberano Deus e querido Pai. Ninguém é mais conhecedor do que o Senhor, do quanto às vezes, Senhor, a família enfrenta momentos difíceis. Há quantas mães choram a perda de um filho porque foi adotado por um traficante? Quantas esposas choram desesperadas por ver seu marido sendo levado embora por uma penina? Quantos casamentos sendo destruídos? Quantos filhos que estão rebeldes, difíceis de obedecer seus pais? Há uma ação maligna interferindo no relacionamento da família, interferindo no relacionamento conjugal, no relacionamento entre pais e filhos, interferindo, colocando inimizade, colocando dureza de coração, separando casais de cama, pondo um para cada lado, o amor se esfriando e cada dia mais a família se tornando fria e indiferente um com os outros. Senhor, não é essa a tua vontade para a nossa família. O desejo do Senhor é que vivamos bem. Por isso nós pedimos que o Senhor entre nesta casa, nesse lar conturbado, nesse lar de angústia e desespero, nesse lar onde as lágrimas, Senhor, têm banhado o rosto dessa esposa, dessa mãe, desse pai, até mesmo desse filho. Senhor, nosso Deus, contempla o pai desempregado, cabisbaixo, se sente humilhado, pois ele é o chefe da família, é o cabeça da casa. Por misericórdia, nós suplicamos que o Senhor abra uma porta do bom trabalho para este homem. Honra ele com um bom emprego, Senhor. Honra esta mãe, Senhor. Abre porta para os filhos que estão desempregados. Senhor, Tu és infinitamente misericordioso. Estende a sua bênção sobre esse lar. E que todo espírito de contenda, de discórdia, de desavença, de opressão, de perturbação, que traz tormenta para esta família, debaixo da autoridade do nome que está sobre todo nome, que é o nome do nosso amado e querido bom Jesus, pedimos que o Senhor entre nesse lar, para quebrar as maldições, aquilo que veio mandado voluntariamente, bata em retirada, e que a partir de hoje, esse homem, Senhor, que fica mais nas rodas de jogos de azar, e nas mesas dos botequins do que em casa, ele começa a sentir prazer de estar na sua casa. Essa esposa que quando o marido vai chegando em casa, o coração dela aperta, fecha, que a partir de hoje ela sinta alegria em saber que seu esposo está chegando em casa. Que haja alegria na família estarem reunidos. E que a paz do Senhor reine neste lar.
Oramos repreendendo todo o mal e declaramos bênção, a bênção da união, a bênção do amor, a bênção da compreensão e da obediência para esta família. E assim esta família possa, pela força da fé, profetizar nesta noite, independente da circunstância, dizer em alto e bom som: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Ainda que pareça impossível, mas nós profetizamos: eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Independente das demais pessoas e das opiniões alheias, mas eu e a minha casa serviremos ao Senhor. Aleluia! Graças a Deus, seja essa a sua fé, servir ao Senhor em todo o tempo com a sua família. Queridos, quero dirigir ao Senhor juntamente com você, antes de passar a palavra para o ministrante desta noite, apresentarmos aqueles que se encontram enfermos. E não são poucos, né, que infelizmente estão acamados, hospitalizados. Nós recebemos uma ligação de uma jovem chamada Érica, e ela pedia que nós intercedêssemos pelo seu pequenino sobrinho, um bebezinho que estava na UTI. E ele se chama, deixa eu ver aqui o nome do pequenino, né? Eles são lá da cidade, eles são de lá do Paraná, e estão clamando. O bebê se chama Gael, e ele já saiu da UTI, para a glória de Deus Pai, e tudo indica que amanhã ele já está de alta na casa com os pais, para a glória do Senhor. Ela mandou a foto do bebê lá na UTI, e estava com os bracinhos e as perninhas roxas, mas Jesus já curou, porque Jesus é bom, só Ele pode fazer milagres, e nós confiamos nesse Senhor que vai além do que nós pedimos. Ele age, move e atua no sobrenatural, e nesta noite nós clamamos que Ele ative a presença dos anjos, entrando na UTI e alcançando aqueles que estão hospitalizados, aqueles que estão em agonia de espírito, aqueles que estão sofrendo dores horríveis, que estão se contorcendo em dores, aquele que passou por uma cirurgia delicada, a mulher que passou pela sala de parto e não está passando bem, o recém-nascido que não está com uma boa saúde. Senhor Deus, nós apresentamos a ala de todos os hospitais, que o Senhor passe o teu olhar divino na ala infantil, onde estão os recém-nascidos, também, Senhor amado, ali na ala onde estão as mães que deram à luz, aqueles que passaram pela cirurgia, aqueles que, Senhor, sofreram um acidente gravíssimo, estão todo quebrado, todo ferido, e para a ciência, alguns não vão mais caminhar, alguns não vão levantar no leito de dor, alguns não têm oportunidade de vida, mas nós estamos falando com aquele que tem todo o poder, todo o poder. Jesus disse: a mim foi dado todo o poder nos céus e na terra. E é diante do Senhor que nós estamos colocando estas vidas, que receberam uma notícia desagradável, um resultado que apertou o coração. É um estado irreversível, é um tumor maligno, é o fim. Mas o fim, para aqueles que estão em Cristo, se torna o começo de uma nova vida, de vitórias em Cristo Jesus. Nós estamos aqui unindo a nossa fé e clamando por todas estas vidas que estão hospitalizadas, ou que estão em casa, fazendo um tratamento prolongado, que estão numa cadeira de roda, ou preso numa cama. Tudo é possível que crê, e nós cremos no seu onipotente poder. Querido Pai, rogamos ao Senhor que visite todos quantos estão com Covid, que estão em casa fazendo tratamentos, ou que estão se recuperando, ou aqueles que estão hospitalizados, até mesmo entubados. Senhor, entra lá na UTI, decanta lá, Massai, ó grande Deus, e visita nesta noite o Wilson Mileski, ó Pai, alcança essa vida, coloca a tua mão onipotente sobre ele, e o envolve do alto da cabeça aos pés, para que ele possa ter os seus pulmões restaurado, recuperado, ó Deus, que ele consiga voltar a respirar normal, debaixo da sua bênção e graça. Também colocamos diante do Senhor o Dermival da Silva Pinto. Alcança esta vida, Senhor. Não, para o Senhor não há impossível.
Tudo é possível que crê. E nós cremos, Senhor, que ele terá alta, que ele ficará curado, totalmente restaurado, porque nós estamos entregando ao Senhor e aos teus cuidados. O Senhor é o autor da vida, o dono da vida, aquele que tem prazer em curar, em libertar. Porque a cura, a libertação, a restauração dessas vidas é para a tua honra e também para a tua glória, Jesus. Majestoso Deus, rendemos ao Senhor toda a glória pela cura do pequenino Gael, porque a mãe dele já teve a boa notícia que amanhã ele já está de alta para voltar para casa, para estar no lar com a sua família. Rendemos honra ao Senhor, que ouve o clamor de um povo, que ouve a súplica daqueles que confiam no Senhor. E as vidas são abençoadas em nome de Jesus. Portanto, nós entregamos no teu altar todas estas vidas, confiando no teu infinito amor. Porque lá na cruz do Calvário, o Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades, e pelas tuas pisaduras nós somos sarados. E porque nós cremos na promessa, eu sou o Senhor teu Deus que te sara. Porque nós cremos, quando Jesus disse, está consumado, ele tomou sobre si todo o mal e derrotou lá na cruz. E pelo seu sofrimento, hoje nós podemos dizer, eu estou curado, estou liberto, e haveremos de ver essas vidas em pé, glorificando, enaltecendo o seu santo e bendito nome, Jesus. Senhor nosso Deus, que todos aqueles que estão sentindo alguma dor, algum mal-estar, dor de cabeça, dores pelo corpo, ou até mesmo sentindo algum reflexo da Covid, nós repreendemos em nome de Jesus. Ninguém ficará com sequela, porque o Senhor não faz nada pela metade. Quando o Senhor abençoa, o Senhor abençoa. Quando o Senhor cura, cura. Quando o Senhor liberta, liberta. Oramos em nome de Jesus, entregando cada vida no teu altar. Porque sabemos que o Senhor pode derramar o seu bálsamo agora. E o seu bálsamo vai envolvendo do alto da cabeça aos pés. E todos sejam ungidos pelo Senhor, em nome de Jesus, o nosso Senhor. Glórias a Deus, louvado seja Deus. Eu creio que Ele cura, eu creio que Ele liberta. E se você estava aí sem poder se movimentar, se movimenta. Se você estava aí com alguma dificuldade, faça um movimento e receba a sua cura em nome de Jesus. Amém? É um momento todo especial. Um momento que nós vamos ouvir a palavra do Senhor. A palavra de Deus que cura. A palavra de Deus que liberta. A palavra de Deus que restaura. A palavra de Deus que muda a história da nossa vida. E é pelo poder da palavra que nós somos fortalecidos. Eu sempre digo aos nossos irmãos que à noite, quando a gente vem para o templo, nós vamos sentar num grande banquete, onde seremos alimentados, onde seremos servidos pelos anjos, onde nós seremos servidos pelos anjos nesse grande banquete. Você almoçou com a sua família, você passou uma tarde gostosa com a sua família, e agora você vem na casa do Pai para se alimentar desse banquete celestial, que é a palavra de Deus, a palavra da vida, o alimento não para o físico, mas o alimento para o homem espiritual, para nós rompermos mais uma semana, para nós enfrentarmos mais uma semana. Nós precisamos estar alimentados espiritualmente, fortalecidos no Senhor e na força do seu poder. Eu passo a palavra agora para o missionário Renan, que está lá em Capivari, e vai transmitir a nós a palavra de Deus, a palavra que nos fortalece.
Boa noite, missionário Renan, graça e paz. Glória a Deus. Boa noite, pastora. Graça e paz. Boa noite aos irmãos, né, que estão nos acompanhando, a toda a família Batista Renascente, a equipe, né, de adoração, de louvor. Sejam todos muito bem-vindos nessa noite, onde celebramos o culto da família e vamos preparar o nosso coração agora para receber da palavra de Deus em nome de Jesus. Amém? Glória a Deus. Sem demora, eu quero convidar você a abrir sua Bíblia no livro de 2 Reis, no capítulo 20, e nós vamos ler do verso 1 ao verso 7. 2 Reis, capítulo 20, do verso 1 ao verso 7. Se você está aí sendo alimentado pela palavra de Deus, pelos louvores de adoração, aproveite, compartilhe esse vídeo com alguém, convide alguém para assistir agora, para receber da palavra, porque muitas pessoas estão necessitadas da palavra eterna que vem dos céus para nós. Amém? 2 Reis, capítulo 20, do versículo 1 ao versículo 7, diz a nós a palavra do Senhor. Naqueles dias, adoeceu Ezequias mortalmente. E o profeta Isaías, filho de Amós, veio a ele e lhe disse: Assim diz o Senhor, põe em ordem a tua casa, porque morrerás e não viverás. Então, virou o rosto para a parede e orou ao Senhor, dizendo: Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade, com o coração perfeito, e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo. Sucedeu, pois, que, não havendo Isaías ainda saído do meio do pátio, veio a ele a palavra do Senhor, dizendo: Volta, e diz a Ezequias, capitão do meu povo: Assim diz o Senhor, o Deus de Davi, teu pai: ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Eis que eu te sararei, e ao terceiro dia subirás à casa do Senhor. E acrescentarei aos teus dias 15 anos, e das mãos do rei da Assíria te livrarei, a ti e esta cidade, e ampararei essa cidade por amor de mim, e por amor de Davi, o meu servo. Disse mais Isaías: Tomai uma pasta de figos, e a tomaram, e a puseram sobre a chaga, e ele sarou. Graças a Deus. Bendito seja o Senhor. Põe a mão no teu coração agora. Vamos abrir o coração para a palavra de Deus. Pai, eis aqui, Senhor, a tua santa, excelsa, bendita e gloriosa palavra. Senhor Deus, nesse momento, abrimos o coração para te ouvir. Que o Senhor possa falar conosco, que o Senhor possa ministrar o teu querer e a tua verdade aos nossos corações. Nós estamos famintos, estamos sedentos da palavra. E o banquete espiritual já está sendo servido pelos anjos. Senhor Deus, dá ordem aos anjos do Senhor para servir a cada família, a cada coração agora que se inclina ao ouvir a sua palavra. Que enquanto ouvimos de Calabastai, o Senhor possa agir de forma sobrenatural, curando, sarando, remindo, transformando, fortalecendo o nosso coração. Que seja feita a tua vontade, que o homem diminua, para que o Senhor cresça, em nome de Jesus. Amém e graças a Deus. Louvado seja Deus, amados. Que palavra gloriosa. Como é maravilhoso o nosso Deus. Quando eu olho para esse texto, quando eu olho para esse relato da Bíblia,
eu começo a me alegrar em Deus. Porque o nosso Deus, ele é um Deus que leva em consideração quem nós somos. Ele nos conhece, ele conhece a mim, ele conhece a você que está nos assistindo agora, ele conhece o nosso coração. E a palavra de Deus diz que o rei Ezequias, rei de Judá, estava adoecido de uma doença terminal. E o Senhor enviou então o profeta Isaías para levar uma advertência até Ezequias. Porque Ezequias ia padecer daquela doença. A palavra do Senhor era certeira, amados. É certeira. Então Deus disse a Ezequias, olha, põe a sua casa em ordem, porque você vai morrer dessa enfermidade. Ezequias se quebrantou com aquela notícia, se entristeceu, voltou o seu rosto para a parede, chorou e orou, e falou sinceramente com o Senhor. E Deus ouviu a oração daquele servo. Amados, não daquele rei, mas daquele servo, daquele homem, daquele amigo. Porque se nós olharmos para a história de Ezequias, nós vamos perceber que esse homem, esse rei, foi um homem que agradou o coração de Deus. Ele tinha uma vida de oração. Ele era um homem que confiava plenamente no Senhor. Tanto é que as grandes vitórias da nação, enquanto Ezequias assumiu o trono, foram concedidas pelo próprio Deus. Havia em Ezequias um temor, havia no coração de Ezequias uma reverência, havia uma dependência de Deus no coração daquele homem. Apesar de ser o rei da nação, apesar de estar assentado no trono de seu pai, apesar de fazer parte da descendência de Davi, Ezequias era totalmente dependente de Deus. E ele agia segundo a palavra do Senhor. Quando nós olhamos para a história desse homem, nós notamos que dentre tantos reis que a nação teve, Ezequias foi um dos poucos que fez obras que agradaram o coração de Deus. A primeira atitude de Ezequias, no primeiro dia de reinado dele, foi restaurar o templo, purificar o templo e voltar a comemorar a Páscoa do Senhor, que era uma das comemorações que havia se perdido no meio do povo de Deus. Esse mandamento, essa orientação de Deus, essa festa perpétua, essa celebração perpétua da Páscoa já não estava mais sendo realizada, porque reis maus assumiram o trono e se corromperam e adoraram outros deuses e levantaram ídolos. Mas Ezequias, enquanto ele estava na posição de rei, ele usou todas as suas forças para limpar completamente a nação de toda idolatria, de todo paganismo. Ele foi um homem que lutou bravamente contra os falsos deuses. Ele destruiu a serpente de bronze que foi feita no deserto por Moisés, porque o povo estava se rendendo, se prostrando àquela imagem de escultura. Ele restaurou o templo do Senhor, ele teve o cuidado de investir na reparação, na purificação do templo. Ele levantou os levitas e os sacerdotes e colocou eles em seu devido lugar. Restaurou o ministério sacerdotal. E foi um homem que andou segundo o coração de Deus. E aí, amados, num momento de adversidade, num momento de luta, num momento de enfermidade, os dias de Ezequias estavam contados. E Deus trouxe a ele uma advertência: coloque
a sua casa em ordem. Queridos, muitas vezes, quando nós olhamos para uma advertência como essa, nós podemos imaginar, então Ezequias estava pecando. Então Ezequias estava transgredindo a lei de Deus, ou ele era um homem mau. Não, amados. Porque uma vida de santidade, ela é exigida de todos nós, e principalmente daqueles que amam e servem ao Senhor. Nós precisamos atentar para que o Espírito Santo disse a Ezequias: coloque a sua casa em ordem. E o que Ezequias fez com essa advertência? Ezequias virou-se para a parede e chorou aos pés do Senhor, e orou ao Senhor. Mas algo que Ezequias fez e que nós precisamos aprender a fazer, e que Deus está nos chamando, nos despertando nessa noite para começarmos a fazer, é nos autoanalisar. Olhar para dentro de nós, reconhecer as nossas falhas, reconhecer as nossas transgressões, olhar para os nossos caminhos e colocar a nossa casa, colocar o nosso coração em ordem, diante do Deus que é excelso e poderoso. Amados, nós estamos vivendo dias em que as pessoas estão amarguradas. As pessoas estão amarguradas, as pessoas estão feridas, as pessoas estão preocupadas. E aí nós olhamos para uma situação como essa, de pandemia, de enfermidade, e pessoas morrendo, e famílias de luto, e pessoas enfrentando dificuldades, e aí nós, infelizmente, a nossa carne, o nosso coração humano, o nosso velho homem, muitas vezes olha para situações e diz: lá, está sofrendo porque merece. Está passando por isso porque algo aconteceu. Porque, queridos, nós olhamos para as pessoas, cobramos mudança das pessoas, olhamos para a vida delas e falamos: você precisa ser transformado, você precisa ser mudado, você precisa ser restaurado. Mas, amados, olha o que aconteceu com Ezequias. Ele era um homem fiel, ele fez grandes obras em nome do Senhor, ele foi um excelente rei, um grande político, tinha estratégias militares sábias, restaurou Israel, arrancou a idolatria do meio do povo, derrubou os postes ídolos. Mas aí chegou o dia em que o profeta Isaías o visitou e disse a ele: Ezequias, põe a tua casa em ordem. Nós precisamos, nós, igreja, eu e vocês, todos nós, não um nem outro, mas todos nós, precisamos colocar a nossa casa em ordem. Precisamos colocar o nosso coração em ordem. Precisamos colocar as nossas emoções em ordem. Precisamos colocar a nossa vida com Deus em ordem. Porque Jesus disse: vigiai, pois, e orai, pois vós não sabeis nem o dia, nem a hora. Nós vimos notícias de homens, mulheres, servos do Senhor, levitas, salmistas, líderes, pastores,
que foram levados para o lar celestial. O dia deles chegou. Chegou o momento, amados, e o Senhor nos permitiu adentrar as mansões celestiais e assentarem-se à mesa para as bodas do Cordeiro. Mas nós precisamos, como igreja, estar preparados para esse grande dia, para esse faustoso dia. Nós precisamos estar preparados para ouvir o soar das trombetas, e ouvir o soar das trombetas com alegria, e não com pavor e temor, com medo da condenação, mas com gozo eterno em nossos corações, sabendo que vamos nos encontrar com o nosso Rei, com o nosso amado Pai, e vamos abraçá-lo, e vamos adorá-lo, e vamos nos prostrar diante da sua santidade, da sua grandeza, e aquele desejo que nós sempre tivemos a vida toda na terra, de nos encontrarmos com o Salvador, de olhar para os seus olhos, de tocar a sua face, nós vamos poder realizar esse sonho. Mas para aqueles que estiverem preparados, com a sua casa em ordem, amados, Deus ouviu a oração de Ezequias. Ele poderia se revoltar, ele poderia dizer, não, mas eu fiz isso, eu fiz aquilo, Deus não pode tirar a minha vida, eu tenho o direito de ficar na terra. Mas não foi isso que ele fez. Ele teve uma conversa sincera com o Senhor. Ele suplicou ao Senhor, versículo 3, Senhor, suplico-te lembrar de que andei diante de ti em verdade. Com o coração perfeito e fiz o que era bom aos teus olhos. E chorou Ezequias muitíssimo, chorou aos pés do Senhor, chorou aos pés do seu mestre, chorou aos pés do seu Salvador. Rasgou-se diante de Deus, derramou diante do Senhor todas as suas súplicas, todas as suas incertezas, todas as suas preocupações, teve uma conversa sincera com Deus. E é o que é lindo, é maravilhoso. É o versículo 4, quando diz que Isaías ainda não havia saído do pátio. Então Deus falou com ele e disse assim, volta. Isaías, volta lá. E fala para Ezequias, o chefe do meu povo, o líder do meu povo. Assim diz o Senhor, Deus de Davi, teu pai, ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Ouvi a tua oração e vi as tuas lágrimas. Nós não podemos, de forma alguma, nos esquecer que Jesus ouve as nossas orações e recolhe as nossas lágrimas. O salmista diz, o Senhor recolhe as tuas lágrimas e guarda em seu odre. As nossas lágrimas não caem por terra e não se perdem. As nossas lágrimas são guardadas por Deus. Ele recolhe cada uma delas, porque muitas vezes nós não temos palavras na oração. Muitas vezes nós não encontramos maneira de nos expressar. Então o que nos resta é o choro, o que nos resta são as lágrimas, e cada lágrima sua, cada lágrima minha, cada lágrima da noiva do Cordeiro tem um significado. Jesus olha para as nossas lágrimas, ele sabe exatamente o que aquela lágrima quer dizer. Qual é a oração que está inserida dentro desta lágrima? E Jesus recolhe essa lágrima. E Jesus ouve a nossa voz. Reconhece a voz das suas ovelhas. Eu sei que muitos de nós estamos quebrantados. Muitos de nós estamos preocupados. Muitos de nós estamos carentes. Mas, amados, façamos como Ezequias
Olha o que Ezequias fez e vamos aprender a lição. Ezequias virou-se para a parede e orou ao Senhor. Ezequias não puxou Isaías pelo manto. Ezequias não abraçou Isaías, sendo seu líder e orientador espiritual, e disse assim: eu preciso que você ore a Deus por mim. O próprio rei, o próprio Ezequias, voltou-se para Deus. Muitas vezes nós depositamos todas as nossas esperanças no homem, na igreja, nos irmãos. Amados, nós somos uma grande família. Deus nos levantou para caminharmos unidos. Somos ovelhas. O nosso grande pastor e maravilhoso pastor é Jesus. Então nós caminhamos juntos, nos alimentamos juntos, nos fortalecemos uns aos outros. Mas o verdadeiro alimento, o verdadeiro afago, o verdadeiro conforto vem do pastor, do grande pastor Jesus. Porque se você olhar para um rebanho que está no aprisco, as ovelhas elas se ajudam. Talvez uma ovelha passou por um ambiente com espinhos e a outra ovelha, irmã, está ali perto e com a sua boca ela vai ali e tira os espinhos que ela consegue. Mas existem feridas mais profundas. Existem feridas que as ovelhinhas irmãs não conseguem enxergar. Que só o pastor, quando te acalentar no colo, quando ele te abraçar, sabe, o bom pastor, ele pega a ovelha assim no colo, e ele apalpa a ovelha, e ele toca a ovelha, e ele vai perceber no meio da sua lã as suas feridas. E a ovelha pode chorar nos braços do pastor, e ele vai derramar azeite sobre a sua ferida. Ele vai remover a sujeira, ele vai te alimentar e ele vai te fortalecer. Duas lições que nós precisamos aprender. Em meio à pandemia, em meio ao lockdown, fecharam as portas da igreja, mas a igreja é um organismo vivo. A igreja sou eu, é você, todos nós em unidade, trabalhando uns pelos outros, orando uns pelos outros, consolando uns aos outros. E nós temos um grande pastor que é Jesus. E esse pastor nos conhece perfeitamente. Então, precisamos aprender com o rei, aprender com a história de Ezequias, a nos autoanalisar e falar com Deus. Senhor, eu preciso pôr a minha casa em ordem. Senhor, eu preciso pôr as minhas emoções em ordem. Senhor, eu preciso pôr a minha vida espiritual em ordem. Senhor, a minha vida profissional está bagunçada, eu preciso pôr em ordem. E aí o próprio Espírito Santo, Consolador, o amigo fiel, ele vai te dando as diretrizes. Conserte isso, faça aquilo, haja dessa maneira. E aí nós vamos colocando cada coisa em seu devido lugar, para que o nome de Jesus seja glorificado em nós. Em nós. Mas nós não podemos nos esquecer de que Deus está sempre pronto para sarar as nossas feridas. Deus, ele não quer nos ver sofrer. Deus, ele não quer nos ver agonizar. Deus, ele não quer nos ver desnorteados. Deus, ele quer sempre nos abençoar. Por isso ele disse, eu sou o bom pastor. Por isso o salmista diz, o Senhor é o meu pastor e nada me faltará.
Nós precisamos ter essa dependência de Deus. Se você ler o livro de 2 Reis, você vai descobrir a história de Ezequias. A palavra diz que o rei da Síria disse que ia invadir o território de Ezequias. E quando ele não viu mais saída, a primeira coisa que ele fez foi buscar ao Senhor. Ele se dobrou diante de Deus, ele era o rei, mas ele não se importava com esse status, ele se dobrou diante de Deus e ele confiou, ele falou, Senhor, livra-nos, porque o livramento dessa terra vem do Senhor. E a palavra de Deus diz que o anjo do Senhor desceu na terra e destruiu o exército inimigo. Porque Ezequias se posicionou. Ezequias, apesar de ser rei, sabia que era filho do rei. Sabia que era filho do Deus Altíssimo. Ele sabia o poder da oração. Ele descobriu o poder da oração. E todo o seu reinado foi direcionado e foi próspero por conta do poder da oração. Além de ser sarado, além de ser curado, preste atenção no que a palavra está dizendo hoje. Além de ser sarado, curado, o povo, a nação foi liberta. Os assírios nunca mais invadiram a terra enquanto Ezequias estava vivo. Não houve mais guerras, ele foi um rei próspero e houve paz na terra. Então, amados, Deus faz tudo por completo, como disse a pastora, quando ela estava orando. Deus não faz meias obras, Deus faz obras completas. Deus quer te curar, Deus quer te sarar, Deus quer me sarar, Deus quer sarar a sua igreja, a sua noiva, para que a nação, para que todo o povo tenha paz. Amados, lembre-se de quem você é. Lembre-se que no meio dessa pandemia, você não é mais um desesperado. Lembre-se que no meio dessa adversidade, você não é mais um na multidão. Você é filho do Deus Altíssimo. A sua casa está debaixo do poderoso sangue de Jesus. Você é a noiva do Cordeiro. Você é a igreja do Senhor. O mundo está desesperado. O mundo está sem norte, sem rumo, mas você é noiva. Você é igreja. Você é nação santa, sacerdócio real, povo escolhido. Você é filho do Deus Altíssimo. Você tem a direção do Pai Celestial. Você tem a provisão do Pai Celestial. Você tem a proteção do Pai Celestial. Você não está desamparado. Você não está desguarnecido. Você não está abandonado. A palavra de Deus nos diz: nada, absolutamente nada, poderá nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, o nosso Senhor. Não são as enfermidades, as tribulações, as turbulências dessa vida, as necessidades, nada. Nem a mentira, nem os principados, nem as potestades, nem o presente, nem o porvir, nada poderá te separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus. Ezequias precisava ser sarado, Ezequias precisava ser renovado por Deus, porque ele era líder da nação. Veja como Deus se refere a Ezequias, quando ele fala com Isaías no verso 5, ele diz assim: volta e diz a Ezequias, capitão do meu povo, líder do meu povo. É como se ele olhasse para mim e para você e dissesse assim: volta e diz a ele, a minha igreja, a minha noiva, o meu filho amado. Então Deus me conhece, Deus te conhece. Deus sabe quem somos.
Deus sabe as nossas angústias, as nossas lágrimas, as nossas dores, as nossas feridas, mas nós não podemos nos dobrar, nós não podemos nos render. Ezequias tinha uma enfermidade mortal. A sua vida estava condenada. A sua vida, havia um decreto de morte já sobre ele. A palavra de Deus trata a enfermidade como uma úlcera, mas nós não sabemos ao certo o que era. Poderia ser um câncer em fase terminal, porque Ezequias estava na cama, estava ali padecendo daquela enfermidade, iria morrer, e Deus levou um recado para ele, falou assim, opa, põe a sua casa em ordem. Muitas vezes, amados, nós enfrentamos adversidades e lutas como a que nós estamos enfrentando agora, porque Deus está nos ensinando a pôr a casa em ordem. Deus está nos ensinando, nos chamando a atenção para a gente pôr a casa em ordem. Não é que nós vamos padecer agora, não é que nós vamos perder a batalha agora, não. Pode parecer que sim, pode parecer que é o fim, mas Deus está dizendo para mim e para você, põe a casa em ordem. Porque eu vou te curar, eu vou te sarar e eu vou abençoar a nação através da sua vida. Judá precisava de Ezequias ainda. Não era o tempo da morte dele. Porque se o tempo da morte dele fosse aquele, amados, Deus não enviaria aquele recado. Mas Ezequias recebeu a palavra, agiu de forma sábia, olhou para si mesmo, olhou para dentro. Não procurou um culpado, né, pela situação difícil, mas olhou para si e falou, Senhor, opa, suplico-te, Senhor, olha para a minha vida, por favor. Eu fiz com amor, eu busquei ser perfeito nos meus caminhos, eu te servi com alegria. Tem misericórdia de mim, Senhor. Veja que Ezequias sequer pede pela própria vida, mas ele diz assim, eu fiz o que era bom aos teus olhos, e chorou Ezequias. Ezequias não exigiu, Ezequias não colocou Deus contra a parede, Ezequias não falou para Deus, Senhor, se o Senhor fizer, eu faço. Não, Ezequias se rendeu e falou, Senhor, o Senhor é dono da vida. O Senhor é dono da minha vida. O Senhor é dono de tudo que eu tenho. Mas eu fiz isso e agi dessa forma. Eis aqui o meu testemunho. E chorou aos pés do Senhor. Ezequias colocou a casa em ordem. Deus ouviu a oração. E acrescentou a ele 15 anos de vida. Deus disse a ele, daqui a 3 dias você estará no meu templo, adorando o meu nome. Deus enviou Isaías até Ezequias, porque o propósito de Deus era levantar o rei. Mas ele precisava entregar aquela mensagem. Ele precisava dizer a Ezequias, Ezequias, põe a casa em ordem. Ezequias, põe o coração em ordem. Ezequias, põe as emoções em ordem. Porque eu quero te abençoar. Eu quero te fazer prosperar. Eu quero te usar para ser um milagre. Você é um milagre de Deus. Lembra-te da tua vida. Lembra-te da tua história. Lembra-te de onde Deus te tirou. Talvez você esteja passando por uma situação difícil, talvez até sem saída, como o rei Ezequias estava em fase terminal, só esperando a morte. Mas Deus nos traz uma mensagem hoje. Põe a casa em ordem, porque eu estou pronto para te abençoar. Eu estou pronto para entregar a vitória. Eu estou pronto para fortalecer. Eu estou pronto para abrir as portas. Deus anseia por nos ajudar e nos abençoar. Mas para isso, amados,
nós precisamos estar com a casa em ordem, com o coração em ordem, prontos para receber a bênção do Senhor. Amém? Então, que essa palavra fale fielmente, fortemente ao seu coração. Que essa palavra te fortaleça para mais uma semana. Porque Deus está te dando direção hoje, te fortalecendo hoje, te dizendo, olha, não é o fim para você, mas é necessário colocar a casa em ordem, para que a bênção do Senhor impetre sobre a sua vida e para que você se torne um testemunho vivo daquilo que Deus é capaz de fazer. Amém, amados? Então receba essa palavra no seu coração. Receba essa palavra no seu íntimo. Fala para Deus, olha para mim, Senhor. Olha para aqui para dentro. Eu preciso me colocar em ordem. Eu preciso me autoanalisar. Ter aquela oração sincera com o Senhor. Olhar para dentro, falar com Deus na simplicidade. Sabe, amados, que me chama a atenção? É o versículo 7. Veja como Deus é simples. Deus, ele não pediu que os servos do rei fizessem algo exuberante, né? Extraordinário para que a sua chaga fosse sarada. Isaías disse no versículo 7 assim, olha, tomai uma pasta de figos ou um antepasto de figos, e eles tomaram e colocaram sobre a ferida do rei Ezequias, e ele sarou. Simplesmente sarou. Sabe, Deus é simples. O evangelho é simples, a palavra é simples. Nós que somos complicados, né? E às vezes nós precisamos olhar aqui para dentro e falar, Senhor, tem muita coisa aqui. Me ajuda a colocar em ordem. Me ajuda a tirar o entulho. Me ajuda a ser um servo melhor. E Deus, com certeza, através do Espírito Santo, vai nos ajudar. Amém? Glória a Deus. Eu quero orar por você, em nome de Jesus, que recebeu essa palavra no seu coração. Vamos pedir que Deus olhe para dentro de nós. Vamos pedir que o Espírito Santo olhe para nós. Vamos colocar a nossa casa em ordem. Colocar a casa em ordem, amados, nem sempre é consertar o marido, é consertar a esposa, é consertar o filho, é consertar o avô, a avó, o primo, o parente. Não. Colocar a casa em ordem é arrumar o coração. A casa espiritual. O apóstolo Pedro nos ensina, nós somos casa espiritual. Então essa casa aqui precisa estar em ordem, para que o Espírito Santo habite em nós. Glória a Deus, aleluias. Senhor da glória, eu te agradeço, Pai, primeiramente pela palavra e pela doce misericórdia do Senhor. Tu és tão santo, te calassória nagastai, tão simples, Pai, que nos ensina, Senhor, de forma singela a respeito da palavra. E a palavra, ela tem o poder de impetrar o nosso coração, dividir, Senhor, a alma, o espírito, as juntas e as medulas. E a palavra, ela fala diretamente a nós e a palavra confronta. A palavra, muitas vezes, Senhor, machuca, mas machuca, Senhor, com o intuito de sarar, de arrancar, Senhor, a casca da ferida e passar o bálsamo e sarar de uma vez por todas. Senhor, eu oro em nome de Jesus, para que assim como o Senhor foi com Ezequias, seja também conosco. Que nós possamos entender a tua palavra e entender que toda essa situação difícil que nós estamos vivendo, de lockdown, de pandemia, de enfermidades, de luto, de morte que está nos cercando, não é o nosso fim, mas é o Senhor nos chamando a atenção, nos despertando, dizendo, desperta, tu que dormes, e coloca a tua casa em ordem. Senhor, porque nós não sabemos o dia nem a hora, se o Senhor resolver voltar daqui a 2 minutos,
Eu quero, Senhor, ouvir a trombeta soar e me alegrar, Senhor. Me alegrar, Senhor. Me alegrar porque finalmente iremos para a eternidade. Senhor, a tua igreja precisa se preparar. A sua igreja precisa estar preparada, Senhor, para o grande dia, para o grande e faustoso dia. Senhor, toda essa turbulência, toda essa tribulação não se compara ao peso da glória que há de vir sobre nós, que o Senhor já preparou. Então, em nome de Jesus, ajuda-nos, Espírito Santo, a colocar a nossa casa em ordem, ajuda-nos, Espírito Santo, a colocar o nosso coração, as nossas emoções em ordem. Senhor, em nome de Jesus, eu intercedo por aqueles, Pai, que estão, Senhor, com as emoções abaladas, por aqueles que estão, Senhor, com sentimentos aflorados. Pai, em nome de Jesus Cristo, Rei da Glória, desesperados, preocupados, sem norte, sem direção, em nome de Jesus, Pai, que essa falta de direção, que essa neblina na visão, Senhor, espiritual, cesse, e que resplandeça a luz do Cristo, e que resplandeça a verdade da palavra, que nos dê direção, discernimento, para prosseguir sem desanimar. Senhor da glória, olha para o nosso coração, ajuda-nos a colocar tudo em ordem e que nós não venhamos nos esquecer de quem somos nós em Cristo Jesus. Somos filhos, somos nação eleita, sacerdócio real, noiva do Cordeiro. E o Senhor intercede por nós, ouve as nossas orações, recolhe as nossas lágrimas. Senhor, recolhe as lágrimas do teu povo agora. As lágrimas daqueles que estão sofrendo. As lágrimas daqueles que perderam entes queridos. As lágrimas daqueles que têm alguém dentro de casa adoecido. Recolhe as lágrimas do pai que está desempregado, da mãe de família que está sem emprego. Recolhe as lágrimas e fortalece essa alma para que o milagre aconteça, a porta se abra. Em nome de Jesus nós oramos, Senhor, porque eu creio no milagre completo, em nome do Senhor Jesus Cristo. Aleluia. O Senhor há de nos sarar, há de sarar as nossas emoções, há de sarar a nossa alma, há de sarar o nosso espírito, para que todo o povo, para que toda a nação, para que aqueles que não conhecem a Jesus também recebam da paz que existe, se encontra na palavra e na pessoa majestosa de Jesus Cristo, Senhor. Senhor da glória, que cada um de nós que estamos aqui hoje nesse culto se torne um instrumento do Senhor para transmitir a paz, para transmitir a tranquilidade, para transmitir a palavra. Aleluia, decandrossegue. Que o Senhor nos abençoe e nos guarde. E assim nós entregamos a nossa vida no seu altar, em nome de Jesus. Amém. E graças a Deus. E louvado seja o Senhor pela sua vida. Louvado seja o Senhor pela sua casa. Louvado seja o Senhor pela sua história. Porque Deus fará de ti um milagre. Assim como fez com Ezequias, Deus fará com você em nome de Jesus. Receba essa palavra, receba o milagre em nome de Jesus. E agora adoremos ao Senhor, ao Rei da Glória. Louvado seja Deus. A casa é sua, pode entrar, esvazio de mim.
esvazio de mim. Sopra o teu vento ar, ao teu trono vem reinar, nós queremos ouvir. Nós queremos ouvir. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, existe lugar, existe lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Apareça, que o teu nome cresça, enche esse lugar, enche esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Apareça, que o teu nome cresça, esse lugar, esse lugar. Apareça, que o teu nome cresça, vem me incendiar, vem me incendiar. Essa casa é sua casa, nós deixamos ela pra você, Jesus. Aleluia, essa Jesus. Glória a Deus, louvado seja Deus. Graças damos ao Senhor. Esta casa, nós, templo e moradia do Espírito Santo de Deus, que ele encontre total liberdade e que esta casa esteja sempre preparada para que ele possa entrar, morar e fazer
moradia para sempre. Glória a Deus, glória a Deus. Que nada tome o lugar dele nesta casa chamada você, chamada ele. Nós somos casa espiritual. Glória a Deus. Amados, nós rendemos graças ao Senhor por essa noite, por esse culto abençoado, por esse momento magnífico, extraordinário na presença do Senhor. Sabemos que Ele nos abençoou com bênçãos sem medida. Teremos uma semana repleta das mais ricas bênçãos. Pode ter plena certeza e convicção que o Senhor já nos abençoou. Portas serão abertas, caminhos destravados, em nome de Jesus, solução de todos os problemas, porque Jesus está à frente. Jesus está na casa. E quando Ele está na casa, tudo vai bem. E tudo irá bem com você, com todos nós. Tem uma semana repleta nas mais ricas bênçãos do Senhor. Um beijo no coração de todos. Se Deus permitir, né, nós estaremos com o templo aberto logo, logo. E na próxima live estaremos juntos adorando ao Senhor. Mas com certeza estaremos no templo. Porque o Senhor disse, a minha casa é casa de oração. Nós almejamos estar na casa do Pai. Beijo forte no seu coração, morrendo de saudade de todos vocês. Um forte abraço, Deus os abençoe, em nome de Jesus. Quero deixar aqui a bênção apostólica sobre todos, que você levante a sua mão onde você estiver, que o Senhor Deus te abençoe e te guarde. O Senhor te faça resplandecer o seu rosto sobre ti, e tenhas misericórdia de ti. O Senhor sobre ti levante o teu rosto e lhes dê a paz, a doce, a perfeita, a magnífica paz do Senhor esteja hoje e sempre em nossas vidas. Amados, boa noite, graça e paz, forte abraço, beijo no seu coração, te amo em Cristo Jesus. Glória a Deus. Glória a Deus.